Olá a todos, eu sou a Flaviana, estamos aqui no IBEL Manaus. Bem-vindos a mais um podcast, né, dos 16 dias de ativismo contra a violência de gênero. E hoje eu tenho aqui a minha convidada super especial, a professora e psicopedagoga Diana Martins. Ela é educadora infantil, né, e defensora da representatividade na educação. Muito obrigada por ter tirado um tempo, professora Diana, para estar aqui conosco. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, né, contasse um pouquinho sobre você. Pode falar direcionando para aquela câmera. Bom dia, meu nome é Diana Martins, como a própria Flaviana já falou, e eu sou professora já há alguns anos. Eu leciono principalmente na faixa de educação infantil, que é a idade entre 1 ano até os 5, 6 anos de idade. Por ser a fase que eu mais leciono, é a fase que eu mais gosto, é a fase que a gente consegue criar uma boa base para as crianças em todos os quesitos, tanto nas habilidades que são selecionadas, né, são solicitadas pela BNCC, a Base Comum Curricular, tanto como pelo que a gente precisa na sociedade, no que a gente necessita como cidadão, que as crianças elas comecem a aprender desde muito novas. Eu tenho algumas experiências, já trabalhei em algumas escolas com diversos diversas correntes de ensino, tradicional, construtivista e principalmente agora a gente conhece as escolas que são socio-interacionistas, onde elas necessitam de um olhar diferente para a criança. O professor ele deixa de ser o centro, ele não é mais aquele a algo que está no meio, que tem que ser o conhecimento é todo nele, e sim a criança passa a ser o centro, o protagonista. A partir dele que há as vivências, experiências e como a gente vai trabalhar os conteúdos que são necessários. Perfeito, muito obrigada. Bom, hoje o nosso tema ele vai falar um pouquinho sobre o poder da representatividade na área da educação e a Diana tem várias histórias para compartilhar com a gente também. Bom, Diana, como você vê o papel da representatividade, né, no ambiente educacional? Especialmente, né, para crianças nessa fase inicial do aprendizado, né, que você está trabalhando com crianças de 1 ano a 6 anos de idade. Sim. Olha, como eu falei, a BNCC, que é a nossa base comum curricular, ela é necessariamente a nossa base. É a partir dela que a gente vai tirar os nossos objetivos, quais habilidades as crianças precisam atingir em determinadas idades. Um dos principais conteúdos que a gente trabalha com as crianças, assuntos, é identidade. Como a criança ela vai se ver. Aí existem várias atividades, por exemplo, colocar um espelho na frente de uma criança de meses, e aí ela vai se reconhecer, onde está o nariz, onde está a boca, o ouvido, e assim por diante. Nós temos também as atividades que as crianças deitam no chão e fazem o desenho do próprio corpo, e nós temos também os tons de pele. É muito comum a questão do: "Ah, eu quero lápis cor de pele, o giz cor de pele", e aí nas nossas falas diárias com as crianças a gente já consegue, eh retirar, né, retirar não, mas, por exemplo, conscientizar sobre os tons de pele. Quando a criança pede: "Ah, professora, eu quero cor de pele", tá, mas qual pele? A minha, a sua, da sua amiguinha, do seu amiguinho, de quem? Então é a partir disso também que a gente consegue trazer, a partir da nossa fala, a criança ela provavelmente vai repetir o mesmo em outros ambientes que elas estejam acostumadas, e é essa a ideia principal da educação hoje em dia, que a partir das crianças a gente tem um futuro melhor, um futuro mais com representatividade, com falas, com questões importantes. Então, muitas crianças elas já conseguem dar nome às cores, Hum, porque todas as cores têm seus nomes, sim. né, apesar de serem tons de pele, ou a cor do morango, ou a cor do iogurte, e as crianças já conseguem falar se é o bege, se é o marrom, se é o salmão e assim por diante. Até a nomenclatura correta, né, das do Exatamente, Egito, né, trabalhar exatamente. isso. E quais os impactos que tu já presenciou com crianças pretas, né, principalmente meninas, tendo você como uma referência, né, exemplo, cabelo, a professora com cabelo, como é que tu trabalha isso em sala de aula? Então, eu vou dizer 2 experiências muito legais. Eu já usei trança, né, box braid, e as crianças gostam muito de tocar, de cheirar, e na nossa cultura, principalmente regional, aqui, né, a nossa região, eita como é quente. É muito quente, então Sim. as pessoas têm aquela ideia, aquele preconceito de que fede. Hum, De que o cabelo com a trança, né, com o cabelo sintético, ele fede, ou ele é estranho, ou tem algo. Então, quando as crianças, elas podem aguçar sua curiosidade tocando, cheirando, sabe, é totalmente diferente. E acontece também que as crianças querem fazer igual.
Então minhas meninas, independente das meninas negras que eu tinha na sala, quanto ou de outras tonalidades, elas também queriam fazer muitas trancinhas no cabelo. Então é muito legal, porque a gente mostra também a cultura da trança, dos penteados afros, e a partir disso eu conseguia contar histórias para eles, que cada penteado, cada desenho vem de um lugar muito longe, e aí a gente consegue colocar também a criança dentro do mundo, para ele entender que não existe só aqui, né. Só que, eu moro em Manaus, eu moro no bairro tal, estudo na escola tal. Mas é entender também que nós estamos no Brasil, e que o Brasil tem um pouquinho de outra região que é muito longe, e que essa região também é importante, também tem pessoas importantes, que a cultura não é parecida. E é aí que entra as propostas de educação diferenciadas. Quando a gente mostra para as crianças o quê? Que existem diversas culturas no mundo. Então é muito legal quando, por exemplo, eu vinha e aí eu usava aqueles lenços com cores bem fortes, e aí as crianças olhavam e: "Nossa, que legal!". E ajuda a criança, principalmente eu tive a minha outra experiência, né, eu tive uma turma que eu tinha apenas uma menina negra na sala, e ela tinha traços bem fortes, o cabelo cacheado, né, numa curvatura um pouco mais fechada que a minha, ela tinha um nariz típico nosso, que é um pouco mais achatado, a boca bem grossa, ela era uma criança maior que as outras crianças, então, de uma certa forma, as outras crianças tinham, sabe, elas olhavam e já tinham aquilo de se afastar um pouco mais, o que a gente não entendia, porque a criança, ela não vem com preconceito arraigado na cabeça, ela não nasce e fala: "Não gosto dessa cor, não gosto disso", pelo contrário, a criança ela é totalmente livre para ter suas experiências, seus gostos, ela pode gostar ou não, mas ela nunca vai odiar, né, ela vai Tá negativamente exatamente, ela não vai querer estar perto, mas ela não significa que ela odeia. E aí, a partir disso, um dia ela vai querer talvez experimentar. O que é totalmente diferente de nós seres humanos, já nós adultos, né, no caso, que nós já temos aquilo: "Não gosto, vou estar bem longe", entendeu? Não é a mesma coisa. E aí a gente conversava muito com as crianças, né, sobre que somos diferentes, as cores são diferentes. Então fizemos várias atividades sobre os tons de pele, sobre mistura de cores. Então eu percebia que ela foi muito mais aceita, a criança, depois que a gente fez todas essas atividades sobre cor. Sobre entender que as cores são diferentes, nenhuma tinha tonalidade igual, e que era bonito o encontro das cores. Então as menininhas gostavam mais até de ficar de mãos dadas com ela, porque viam um contraste, e isso era muito que interessante. lindo. Que legal. Bom, tu teve desses momentos que tu falou que gosta de fazer trança no cabelo das meninas, né, eu já presenciei isso aqui também, a gente já tem um convívio, alguma uma interrupção por não poder fazer essas tranças, ou algo que gerou um desconforto por essas tranças no cabelo ou algo parecido? Então, as mães em si, elas amam penteados. Amam penteados. E a gente vê muito a cultura da trança, aquela trança de eu esqueci o nome, me fugiu da memória agora o nome exato da trança, mas as crianças, com o próprio cabelo das crianças. As crianças gostam muito e as mães gostam muito de que arrume os cabelos e elas gostam disso. Então eu nunca tive necessariamente uma interrupção, alguma mãe que disse: "Não, eu não quero isso no cabelo da minha filha". Por quê? O que eu mais faço é quando eu vejo uma criança que tem cabelo cacheado e acontece muito, é a mãe não saber cuidar do cabelo da criança que tem o cabelo cacheado. Ou não usa o produto adequado, ou não usa, por exemplo, o pente adequado, porque não é qualquer tipo de pente que dá para pentear o cabelo cacheado, ou não penteia no momento certo, que o local de pentear certo é no banheiro, na hora do banho, que o cabelo está molhado. Então, a partir disso, a criança ela cria aquela aversão, ela olha o pente, meu Deus, vai acabar o mundo. Ela: "Não, eu não quero". "Não, você quer sim". Vai ter Então, momento. vai ter. Então a gente usa muito, a gente mostra, né, eu gosto de apresentar para as crianças: "Ó, o borrifador de água, eu solicito das mães o creme de pentear ou o ativador de cachos", que hoje em dia, graças a Deus, as empresas, as indústrias, elas estão se tornando muito mais acessíveis do que na nossa época era, né, Flaviana. E a gente acabava tendo que recorrer a um alisamento Então, que é eu para passei por poder isso. ser mais fácil. Eu também passei, só que eu retrocedi eu fiz a Alisamento? Não, eu para retornar o cabelo cacheado.
A transição, eu fiz a transição um pouco antes que você, mas hoje em dia é muito mais fácil e muito mais acessível do que era antigamente. Nós temos cremes bons, né, produtos bons para cabelo cacheado de todos os preços, A gente de encontra todos um os sabão que gostos. é para aquilo, porque Exatamente. antes não tinha realmente, né. A gente tem Não sabão. aceitava de jeito nenhum meu cabelo ser ondulado ou ser cacheado, e depois que eu passei pela transição eu vi como pode ficar o meu cabelo, eu Ex fiquei: "Meu Deus!". E exatamente. eu tive uma aversão muito grande justamente quando eu era criança na escola, porque me apelidavam um dia, falava que eu tinha juba de leão, porque era o cabelo muito alto, porque a minha mãe não conseguia cuidar, eu não sabia como cuidar, e a minha escola muito menos, que só tinha meninas com cabelo liso, e a minha irmã ela tem um cabelo diferente do meu, o cabelo da minha irmã ele é ondulado, mas ele é bem baixo, Baixo. bem liso, o meu cabelo ele ainda pega ainda um formato, então produtos assim hoje em dia estão bem mais acessíveis. Exatamente. E aí eu falo para as mães, literalmente eu falo: "Olha, tá aqui, tem essa marca X, Y e Z, e você pode escolher, né, mandar para a escola da sua senhora preferir, para a gente poder fazer os penteados". E aí indico, né. Esse acompanhamento, essa, diria, consultoria, facilita muito a vida das mães, porque quem não quer ver o cabelo da criança bonitinho, né. E até mesmo dos meninos. Eu tinha mãe de meninos com cabelo cacheado, que elas falavam: "Professora, a senhora usa esse tipo de creme", então elas já sabiam como cuidar. Então elas diziam como queriam que penteasse, então é muito interessante. Hoje em dia a gente vê muito mais as mães interessadas em querer aprender a cuidar do cabelo das crianças. E muitas das vezes essas mães que estão motivadas a cuidar do cabelo crespo, cacheado da sua filha, do seu filho, são mães que têm o cabelo alisado. Nem todas elas têm o cabelo crespo ou o cabelo cacheado, mas muitas delas têm o cabelo alisado. É como se fosse uma reparação para elas, eu acredito. Elas talvez elas pensem, né: "Ah, o que não me ensinaram, eu vou ensinar para o meu filho, e aí vai ser uma opção dele alisar ou não". E é Sim, isso. é uma boa atividade. Isso. Bom, vamos passar um pouquinho de conflitos, né, como você se tu pode compartilhar com a gente alguns desafios, né, específicos que tu enfrentou, né, na tua carreira por ser uma mulher preta no campo da educação, né. Então, aqui na nossa região, Manaus, nós temos muitas pessoas negras. Nós temos pessoas negras, pretas, de todos os tons, praticamente, dos mais claros aos mais escuros. E sempre que eu trabalhei nas escolas, e eu já trabalhei em algumas escolas, sempre tinha alguém que era negro também. E na maioria das vezes, era tranquilo, um ambiente normal, era todo mundo tratado da mesma forma. Eu tive 2 experiências negativas, infelizmente. Eu Uma delas foi por questão das tranças, como a gente estava falando, as tranças, a box braid. E tem muitas escolas que elas determinam um penteado específico para o seu cabelo, você tem que ficar de cabelo preso. E, por exemplo, o preso não é, por exemplo, preso em tranças, você tem que estar com cabelo preso em coque. Tem que estar um coque aqui na sua cabeça, não pode. E aí as professoras que tinham cabelo liso, elas conseguiam fugir, né, dessa questão do coque se elas tivessem o cabelo cortado, chanelzinho, até a altura do queixo, porque aí não tem como fazer coque. E aí, ok, a minha forma de fugir, partindo do mesmo pressuposto das pessoas que tinham cabelo liso, é que eu usava a trança box braid até o meu queixo. Não tinha como amarrar. É um cabelo extremamente curto. E aí o que dá para se fazer, que era o que as outras professoras não faziam, era pegar apenas as pontas, porque as pontas ficam um pouco maior, né, e amarrar aqui atrás. E aí eu passei, nesse momento, por uma questão muito saia justa, muito chata, porque sempre era um olhar diferente para o cabelo, sempre era questão de: "Ah, mas dá para prender mais", ou "prende assim", e aí eu ficava olhando as outras pessoas que às vezes estavam até o cabelo passando do queixo, né. E aí foi quando eu percebi esse preconceito. Mas como a gente vive em uma sociedade que a gente tem que relevar muitas coisas, que a gente tem que olhar e tentar apaziguar a situação, principalmente quando a gente trabalha dentro de uma escola, eu tentava todas as vezes solucionar a situação de uma forma mais mais fácil, mais tranquila. Eu conversando com uma outra colega que trabalhou na mesma escola, eu descobri que ela teve o mesmo problema. E ela não usava box braid, ela usava o cabelo cacheado mesmo, cabelo crespo. E aí ela começou a usar Rastafari.
E as pessoas literalmente, né, chamaram ela no RH e pediram para ela retirar o Rastafari dela, Meu Deus. que não fazia parte da cultura da escola, sendo que, assim, não é certo fazer isso. E, por exemplo, caso eles não gostem de cabelo colorido, cabelo assim, cabelo X, Y, Z, que a pessoa use, tudo isso tem que ser acertado antes, no Uhum. momento de contratação. Porque é o correto a se fazer dentro de uma empresa, do que se espera, e não foi feito. Então é um constrangimento pra gente. Poxa, a gente colocou, querendo ou não, a gente tem um custo, é a nossa imagem, a gente gosta de mudar, e aí a pessoa ser convidada, né, a ir no RH pra ser solicitado que retire, então não ocorreu comigo. Mas eu esperava muito que não ocorresse, mas todo tempo eu sentia que alguém ia vir dizer e ia falar: "Por favor, tira", porque toda vez era Você alguma sentia situação. dessa forma, né? E os olhares, assim, das pessoas, não das professoras, né, mas das pessoas com um cargo a mais, sempre era, assim, um olhar estranho para o cabelo. Sendo que era um cabelo bem cuidado, uma cor normal, uma cor tradicional, era um marronzinho. Então a E gente era lindo mesmo. eu sinto saudades. E era essa questão. Outra situação que, foi muito difícil para mim, e eu passei pelo racismo velado. Eu não entendi, né, no momento em que aconteceu, eu não entendi. Passou meses para eu entender e pessoas de fora vendo a situação, chegaram comigo e falaram: "Olha, você passou por isso, você só não está entendendo". Eu trabalhava em uma escola X. E para resumo de história, uma mãe ou outra não gostou de uma situação que aconteceu na sala e eram coisas simples, que dava para se resolver em uma conversa, mas aí se tornou algo muito grande, que em menos de 10 dias eles fizeram reuniões e decidiram que eu ia ser demitida, com ameaça até de ser demitida por justa causa. Porque essas mães se reuniram e disseram que queriam que eu fosse demitida, que eles não me queriam mais em sala e x e y. Aí eu fui demitida, saí da escola, fiquei muito mal, fiquei me questionando várias vezes se eu realmente era uma boa professora, se eu deveria continuar na área da educação. Então, nessa mesma escola eu tinha muitos pais que eram meus amigos. E aí quando eles ficaram sabendo, eles ficaram revoltados. E aí eles foram lá questionar porque teve a minha saída, enfim. E aí, a partir disso, eles conversaram comigo: "Olha, o que você passou, infelizmente é triste, mas talvez seja um racismo velado. As pessoas não gostavam de você pela questão da sua cor". E aí porque era um problema muito pequeno, era uma coisa muito simples, né. E aconteceram algumas outras coisas que a gente pode chamar de erros, né, porque todo mundo vai errar dentro de uma sala de aula. Aqui é um desabafo mesmo para todos os professores, né. Nós professores nem sempre a gente vai fazer tudo certinho, nós somos seres humanos. É o que eu falo para minhas crianças de 2 anos de idade: "Só tem uma professora Diana, e vocês são 14". Entendeu? "São quantas professoras?" Eles falam: "Uma". "E são quantos alunos?" "Muitos". Então, nem sempre a gente vai conseguir dar o mesmo suporte para todas as crianças. E assim, era início de ano, a gente ainda está conhecendo as crianças. Exatamente. Então, é tudo uma base de conversa, aceitar, sentar, conversar com a professora. Então, foi tudo muito rápido. E aí, o que se entendeu foi isso, foi que a família em si não aceitou, nem a escola não quis ceder, a escola preferiu, partir pro lado do cliente, né, o cliente tem razão e demitir a professora e tudo bem, né. É uma escolha da empresa, é uma escolha da escola, a escola ela vai escolher quem fica ou não no quadro de funcionários dele dependendo de como funciona dentro da escola. E apesar de eu ter sido uma professora que cooperava muito bem, sempre participava, sempre ajudava em tudo, e muito elogiada pelos pais, infelizmente no outro ano não foi a mesma coisa, né, foi essa questão com as famílias e aí eu fui demitida. Mas aí eu percebo o quanto o racismo ele tá dentro da nossa sociedade, às vezes de uma forma escondida. Por exemplo, a professora ela não pode fazer isso com a minha filha, porque na minha ideia, na minha cabeça, na minha concepção, ela é uma pessoa inferior.
ela não pode chamar a atenção da minha filha. A minha filha pode estar fazendo o que for, minha filha pode estar correndo, pode estar machucando os amigos, pode estar rabiscando material, pode estar, às vezes, danificando o material da própria escola, e a professora não pode chamar a atenção da minha filha. Por que que a professora está fazendo isso? Minha filha pode fazer o que ela quiser, e não, Não é assim que sua funciona. filha não pode fazer tudo o que ela quiser. Existem regras e combinados dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente escolar, porque a gente está ali dentro ensinando para sua filha português, matemática e tudo mais, sim, mas nós estamos ensinando também a estar dentro de uma sociedade, a ser um cidadão. Regras e combinados hoje dentro da educação infantil são as leis que a sua filha vai ter que obedecer futuramente. Porque se ela dirigir sem cinto, ela vai ser penalizada. A senhora não vai poder chegar lá no Detran: "Oi, tudo bem? A minha filha dirigiu sem cinto, porque ela quer, incomoda". Não, poxa, que pena que incomoda, mas é a lei, é segurança, não só para ela, como para outras pessoas. Então, o que acontece muito hoje em dia é isso. Os pais, eles olham para a situação e eles pensam: "Não, meu filho não dá para o meu filho, isso é ruim para o meu filho". Porque ele não gosta, ele não quer, mas às vezes a criança ela tem que entender que ela precisa fazer isso, nem tudo que a gente quer, nem tudo que a gente quer é o que é para ser feito, e sim o que a gente precisa que seja feito. Então, o que se entendeu, para finalizar essa história, foi que o fato de eu ser negra incomodava os pais daquelas crianças, né, que a professora não podia chamar a atenção da minha filha por conta disso. E tudo bem, pode até ter sido um engano, ter sido errôneo da parte das outras pessoas que olharam, que foi mais de uma pessoa que olhou de fora isso e chegou comigo e constatou. Eh, Pode ter sido equivocada da parte deles e a gente ter porque tem muito isso em pauta hoje em dia: "Ah, tudo é racismo", né, as pessoas dizem: "Tudo é racismo", mas pode ter sido muito verdade também, e é muito plausível para ser verdade. Mas aí eu decidi ficar um tempo longe da educação, realmente, eu fiquei alguns meses parada. Eu entendi novamente o que era o meu papel dentro da educação e eu retornei, porque eu realmente amo ser professora, eu gosto Sim, disso, dá pra tá em ver. mim. Eu amo estar na educação, ser envolvida, fazer atividades, é o meu mundo, eu gosto disso. E não é porque eu tive uma experiência ruim, que talvez foi ocasionada por um erro meu e aí foi uma proporção muito grande de tudo que aconteceu, mas não significa que eu vá fazer de novo o que eu não aprendi. Então é isso. E essa nova realidade agora que você tá vivendo, esse novo universo, com essas novas perspectivas, como tá? Então, eu acredito que eu posso até falar o nome da escola, porque eu tenho orgulho de ser Aconchego do Saber Baby. Então, eu tô muito feliz, muito feliz. Eu saí de uma experiência negativa em uma escola, e que nessa mesma escola, eu passei por uma das piores fases da minha vida, que eu perdi alguém que eu amava muito pra morte. Inclusive você, né, amiga: "Eita, como ouviu a história". É. A gente viveu esse momento junto. Sim. E aí eu fui fazer entrevista nessa escola e quando eu fui fazer a entrevista, conversando com a diretora falou: "Ó, e agora a gente tá muito na proposta, na abordagem Reggio Emília". Aí eu: "Sério?". Aí: "Eu conheço". Aí eu mostrei pra ela o portfólio de atividades que eu tinha a partir dessa abordagem, que é uma abordagem naturalista, onde as crianças aprendem a partir da natureza, do que elas constroem, do maker. É, e ela fez uma atividade inclusive com a gente aqui, ano passado no Maker Day Brasil, foi lindo, maravilhoso, todos os alunos até hoje falam sobre essa atividade. Que bom. Então, foi um encontro mesmo com essa escola e hoje em dia eu tenho muito orgulho de participar do Aconchego do Saber justamente por conta disso. A direção, a diretora Grace, a coordenação, as professores, todo mundo é muito engajado pelas crianças. A gente permite que as crianças estudem. Não é uma escola que, o pai deixa a criança e a criança vai passar o dia brincando ou fazendo 3.522 aulas extras, não. A criança vai para lá, ela tem pedagógico, a gente consegue dar aula para a criança. E dentro dessa aula, a gente consegue fazer atividades inclusivas, incríveis, lúdicas, usando galho, natureza, argila. Nós temos o ateliê, que a minha querida amiga Nath Ellen é atelierista. E ela consegue fazer atividades incríveis com galhos, como eu falei, né, galhos, folhas, tinta, papel,
o carvão, a argila. Nós tivemos uma amostra recentemente de todas essas experiências que as crianças tiveram no ateliê, e os pais puderam participar, né, as famílias, e foi incrível, assim, todos os pais amaram participar, se sujar, vivenciar o que é o ateliê. Lá no ateliê, a gente não diz para a criança: "Não, você não pode usar argila dessa forma. Não, você não pode misturar tinta com areia", você deixa a criança criar. Ali a criança ela consegue mostrar o que ela tem para mostrar. Ela tem como sentir as texturas e ela naquele momento, além de relaxar, ela ativa os mecanismos do cérebro dela para que ela possa criar o que ela quiser. Então a gente consegue ter crianças que antigamente o que a gente mais ouve estão na tela de um celular, em telas, agora o quê? Olhando um papel e: "Não, eu posso criar isso, posso criar aquilo". Então é a ideia, que eu digo até que combina muito com a ideia do maker, né, porque aqui as crianças elas realmente elas estão para estimular isso, para saber que elas podem criar as coisas. Show. Muito obrigada por ter esse momento. Eu queria que você, né, desse uma mensagem para outras mulheres, né, que estão começando ou jovens que sonham em entrar na área da educação, mas possam sentir um medo, né, de sofrer uma represália ou sofrer, né, algum tipo de preconceito, para que elas não desistam, elas continuem. Ent Você pode falar pode ser então, pode dar eu é você. eu comecei nova, né, eu comecei com 18 anos na educação, e eu tinha muito medo do que ia ser, mas eu sempre tive certeza que eu queria ser professora. E o que eu digo é estudem, estudem e aprendam com as pessoas que estão ao seu redor. Eu tenho muito orgulho mesmo de ter tido ótimas bases, ótimas professoras que seguraram na minha mão, como a Renata Magalhães, seguraram na minha mão e disseram: "Olha, você pode fazer o que você quiser. O que importa é os seus alunos", e é o que eu digo também. Os pais são muito importantes, acolher as famílias são muito importantes, participar e ajudar na escola é muito importante, mas acima de tudo isso, cuidem dos seus alunos. Abracem seus alunos, vivenciem seus alunos, principalmente as crianças que vocês verem que precisam disso. Às vezes o seu abraço de bom dia, ou o seu abraço de boa tarde, ou o seu abraço é o único abraço que a criança vai sentir. E é a partir dele que a criança vai ter uma visão diferente do mundo. Trazendo para a questão do ativismo, talvez é a partir dali que a criança vai entender que as pessoas de uma cor diferente, de uma cultura diferente, de um jeito diferente, elas também são pessoas que eles podem amar. Então essa é a mensagem que eu deixo. Você é um ponto crucial na vida de um aluno seu, então faça a diferença. Nossa, que lindo. Muito obrigada, professora Diana, por, né, contribuir com a gente hoje, por participar desse movimento, né, que a gente tem, que é o Desejativismo. E que você, né, que assistiu, que ouviu a gente sempre inspirada também, compartilhe. As informações da professora Diana vão estar nas descrições, tanto do nosso Spotify como aqui também do YouTube. Qualquer coisa vocês podem mandar mensagem pra gente, que a gente entre em contato, né. Sigam a gente nas nossas redes sociais, @bbmanaus e @bbmaker. Sigam também a professora Diana, né, que ela compartilha bastante coisa legal e histórias interessantes. Bom, eu deixo aqui uma reflexão, né, pra gente encerrar. Quando ensinamos como herança a representatividade, criamos um mundo mais justo e rico para as próximas gerações. Muito obrigada, Diana, por ter vindo, tirado um Beijo. tempinho. E é isso, gente. Tchau, tchau.